Boa noite. Me chamo Genivaldo e tenho 63 anos. Moro em Petrolina, que fica em Pernambuco, e quem lhe escreve é meu filho Luciano. Ele assiste seu canal e está lhe enviando esse caso que me ocorreu. Pois bem, lá pela década de 70, aprendi com meu pai a arte do oleiro, já que meu pai, assim como seu pai, meu avô, se tornou oleiro. Tinha um torno ao lado de nossa velha casa e desde muito pequeno trabalhei com barro. Eu e meus irmãos, tudo com idade de 15 e 17 anos, já fazíamos pequenas panelas e potes para vender no centro. E rendia um bom dinheiro que ajudava a pôr comida na mesa. E com o tempo já mais velhos, aprendemos a fazer telhas e tijolos. E não certa vez, quando a gente foi ao centro vender nossas peças, um homem chegou perto de nós e deu uma proposta muito boa. Ele estava precisando de uns oleiros para ensinar os homens da olaria dele a fazer tijolos e telhas. O homem era um empresário do Maranhão. Tinha inaugurado uma fábrica de fazer telhas e tijolos há pouco tempo, mas as coisas não estavam indo bem, já que muitos de seus empregados não sabiam manusear o barro e faziam telhas e tijolos tortos, sem nenhuma segurança. Nisso ele veio atrás de uns oleiros para ensinar os homens. O salário seria pago na diária, que era quase 4 vezes o que a gente conseguia no dia a dia. Era bom, mas como eu era rapaz, e só o meu irmão que era mais maduro, a gente achou melhor falar com nosso pai, pois a decisão final sempre passava por ele. Então levamos o homem até nossa casa, meu pai e ele ficaram conversando um pedaço. E o trato foi o seguinte: meu pai iria passar uma semana lá com a gente e depois iríamos ficar só. E estava feito. Na manhã do outro dia, o homem nos pegou em sua caminhonete e nos levou a um interior. Nem sei dizer que interior era aquele, já que se passaram muitos anos, mas sei que deu em torno de umas 2 horas de viagem. E assim que fomos chegando lá, de longe já vimos os fornos da olaria. E o lugar era praticamente no meio do nada. Só tinha algumas casas e umas vendas pequenas. Mas para quem sempre viveu no interior, isso foi o de menos. Logo eu, meu irmão e nosso pai começamos a ensinar aos homens o ponto do barro e também o tempo certo em que os tijolos e telhas ficavam no forno, já que eles erravam mais nisso. Porém, como eram muitos homens, ensinamos uns 20 naquele dia. E o assunto que todo mundo comentava lá nesse meio era de um bicho estranho que aparecia à noite na olaria. Não fazia mal a ninguém, mas assustava qualquer um que o visse. E não vou mentir não, mas fiquei com medo só de ouvir a fala dos homens, pois todo mundo estava comentando sobre isso. E fiquei com mais medo porque a gente iria dormir numa casa próximo de lá, cedida pelo dono da olaria. Mas tudo ocorreu bem naquele primeiro dia. A casa não era bem uma casa, era um casebre feito de barro, com uma única porta e janela. Quando a noite chegou, nem notamos a hora em que dormimos. Só capotamos na rede e fomos acordar de manhãzinha. Já pela manhã, quando fomos trabalhar, ouvimos as mesmas histórias. Um bicho estranho que estava aparecendo pela olaria. O meu pai sempre falando que essas coisas não existiam e dizendo pra gente não se preocupar. Eu sentia medo, mas como meu pai estava armado, me sentia confiante com sua presença. Com isso passou 2 dias, 3, e logo acabou a semana. E no sábado nosso pai teve que voltar para casa, pois a minha mãe e meus irmãos mais novos estavam a sós, e deixou a gente sozinho lá. E como já tínhamos pegado as manhas, o resto ficou fácil. Mas antes de ir, meu pai deixou seu 32 com meu irmão, municiado com 5 balas e mais 12 de reserva, e deu um conselho que lembro bem. Ele disse: só atire se for preciso, e se precisar, faça com que o cabra não levante do chão. Depois de falar isso, ele pegou suas coisas e tomou seu rumo. No domingo a gente tomou um banho de açude, pegou alguns peixes para comer e de tardezinha voltamos para casa.
e naquela dita noite eu escutei algo estranho pela primeira vez. A hora não sei qual era, pois assim que escurecia, a gente já ia se deitar, mas sei que acordei no meio da noite a fim de fazer xixi. Me levantei da rede e fui até o canto da parede pegar o penico. E ali, enquanto fazia minhas necessidades, comecei a ouvir um choro muito parecido com aqueles de cachorro. Olhei de um lado para o outro e percebi que vinha da frente da casa. E pensei comigo, o que diabos aquele cachorro fazia ali aquelas horas e o que queria com a gente? Foi então que depois de ter feito xixi que fui me aproximando da porta. Porém, nem cheguei a ir até lá, pois lá fora, além do choro de cachorro, ouvi um som estranho e assustador. Era como se algo quisesse falar ou estivesse engasgado com alguma coisa. Na mesma hora em que ouvi aquilo, percebi que não era um cachorro que estava ali, e só me veio à mente o lobisomem que os homens afirmavam estar aparecendo. E o medo que senti foi tanto que fiquei imóvel por mais de 10 minutos, pois esse foi o tempo que aquela coisa ficou ali, fazendo barulhos assustadores. E só quando foi embora que tive forças para me mover e ir até minha rede. Demorei um tempo para pegar no sono, pois fiquei pensando se aquela coisa iria voltar para nos atacar. Mas nem sei se aquilo voltou, já que depois de algum tempo acabei pegando no sono. Pela manhã contei a meu irmão do que escutei, mas ele disse que era só um cachorro e que eu estava impressionado com as histórias. Mas não era isso, e tenho certeza que aquela coisa não era um cão. E minha teoria se confirmou depois, já que quando perguntei aos homens se tinham cães para vigiar a olaria, todos me disseram que não. E como disse, ali era no meio do nada. As casas e cidade mais próximo ficavam a uns 20 ou 30 minutos de caminhada. Não tinha como ter cachorros ali. E passei o dia com aquilo na cabeça. E assim que a noite novamente chegou, tentei ao máximo ficar acordado para ver se escutava algo. Mas não ouvi nada. E nem 4 dias após ter escutado aquilo, até que novamente recebemos essa visita indesejada, mas dessa vez foi meu irmão quem viu. De madrugada fui acordado com o balanço da minha rede, e quando acordei percebi que era meu irmão, pois ouvi ele sussurrar assim: Não faz barulho, se levanta e vem ver uma coisa. Assim que eu ouvi aquilo eu gelei de medo, e nem quis me levantar por um momento. Mas a curiosidade foi tanta que acabei indo até onde ele estava. E não demorou muito, algo lá fora fez um som assustador, o mesmo que ouvi dias antes. Foi então que avisei o meu irmão que aquele era o som do lobisomem. Mas ele, cético e ainda achando ser um cachorro, resolveu abrir a janela e ver. E quando ele o fez, vimos uma coisa preta de 4 a uns 8 metros de distância da janela. Aquilo assim que nos viu, se virou e saiu correndo rumo a uma estrada de terra que tinha ali perto. O meu irmão e eu ficamos sem palavras e paralisados, só vendo aquela coisa correr. Apesar de não termos visto muita coisa, só o fato de ouvir e ver aquele vulto preto correndo nos fez pensar nas histórias que todos contavam, e descobrimos que os rumores eram reais. Tinha um lobisomem rondando a olaria. Depois de tudo ficar mais calmo, meu irmão disse que ouviu um choro de cachorro fora de casa e que logo depois alguma coisa começou a bufar e roncar lá fora. Mesmo achando estranho, ele pensou que fosse um cachorro e me acordou para ouvir também. Aquela noite foi a mais longa da minha vida. Achava que nunca teria fim, mas quando amanheceu, contamos a uns conhecidos do que vimos, e eles nos aconselharam a ir para uma casa mais próxima das outras, já que dentre todas as casas que tinham ao redor da olaria, a nossa era a mais afastada. E assim fizemos, e não vimos e nem ouvimos mais nada por lá, só uma história e outra do lobisomem. Uns viram ele de perto como eu e meu irmão, e outros só escutaram aquele choro de cachorro.
mas que graças a Deus o bicho nunca atacou ninguém. Continuamos empregados lá, mesmo depois dos homens terem aprendido a fazer telhas e tijolos. E com o tempo, muitos começaram a fazer casas e trazer suas famílias para perto da olaria. E os casos de avistamento do bicho foram se acabando, até se tornar algo raro. Porém, ninguém saía sozinho à noite, com medo de se bater de frente com o lobisomem.